Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, eu tenho aprendido que cada vez que você sobe para ministrar uma palavra, dar um testemunho, dar um louvor, às vezes a gente acha assim, foi tão ruim. Ou às vezes a gente acha tão despreparado para estar aqui. Mas eu quero dizer para os irmãos que quando a gente entra pelas portas e começa a colocar nossa vida nas mãos de Deus, às vezes uma palavra que você diz, um abraço que você dá pode curar alguém. Aleluia, Jesus. Você é instrumento na mão de Deus, às vezes você não sabe disso. Aleluia. Mas eu quero dizer para os irmãos que às vezes a gente sobe aqui, nesta manhã eu vim para a igreja, a pastora perguntou, você tem uma palavra preparada? Eu disse, não. Obrigado, Deus. Não tem. Até imaginei que ela ia ministrar, fiquei tranquila. Aí toquei, cantei, fiz louvor. Pode chegar, pastor. Desliga, desconecta isso. E quando eu abri a palavra para falar algo devocional, Deus deu uma mensagem que foi tremenda. Aleluia. Nós não temos a dimensão, quando você veio para cá e eu acredito que você vem falando assim, Senhor, fala comigo, precisa ouvir. Irmãos, Deus usa as coisas mais simples para falar conosco. Aleluia. E hoje eu orando, pedindo a Deus, o que eu falaria, até falei com o pastor, eu falei assim, nossa Deus, o que é que eu fale isso? Pastor, vira a TV para eles lá, para eles verem o que Deus me mandou falar, irmãos. Irmãos, viu essa palavra em algum lugar, pode virar bem, pode virar povo, isso. O que está escrito ali, irmãos? Desapego. Vocês já ouviram isso? Aleluia. Vocês já ouviram isso alguma vez? Aonde os irmãos viram isso daí? Hã? Até que a cozinha da OLX. É interessante que nós temos uma capacidade de acumular coisas. Temos ou não temos? Nós temos uma capacidade imensa. Eu lembro quando a minha mãe ficou doente, tadinha. Ela foi no hospital, meus irmãos entraram dentro da casa, mas fez uma limpa, irmão. Pensa em lixo. Quando ela entrou dentro de casa, ela falou assim, nossa, a casa está tão vazia. É difícil desapegar as coisas. Tem gente que tem 2, 3 coisas iguais, irmão. Não, vou ficar com isso aqui, que eu tenho segurança, sei lá, se estragar um tem outro. Quer ver? Quantos liquidificador tem na tua casa? Liquidificador. Tem que ter 2, 3. Você sabia que tem gente que não tem nenhum, então desapega. Mas, irmãos, quando o Espírito Santo falou para eu dizer esse tema aí. Qual é o tema, irmãos, hoje? Não, está muito fraco. 1, 2, 3 e já, vamos lá? Fala para alguém, desapega. Quando a gente vem para Cristo, a gente vem com todos os costumes do mundo. Eu não sei o que você foi. Eu fui funkeiro, pagodeiro, idólatra. Eu tive um monte de coisa lá fora. Eu me converti, não nasci na igreja, me converti com 20 anos. Né, pastor? 20 anos. Então eu vim, irmãos, eu falava a cada frase que eu falava, 10 das frases eram, 10 palavras eram palavrões, 8 eram palavrões. Eu falei, Deus, como é que você crente dessa maneira? Que dificuldade, que luta, irmãos. Hábitos, a chave está aqui. Não, está ali. Está ali perto do computador. Eu tinha hábitos que não dava para viver com esses hábitos da igreja. E eu fui obrigado a desapegar mesmo. A abrir o meu guarda-roupa
espiritual e começar a tirar coisas. E não é fácil, irmão, desapegar, é? Tem coisa, mas eu gosto tanto disso, essa roupa, mas nossa, mas eu não gosto. Como é difícil desapegar. Mas vamos lá o texto. 2 Coríntios, capítulo 5, no seu versículo 17. Eu quero que você mantenha a tua Bíblia aberta. Se puder, anote os textos, estude em casa, porque é vital para a nossa vida espiritual o que eu vou falar nesta noite. Deus tem guiado, até conversei com o pastor Leison, porque às vezes tem muitas pessoas que vêm de vários ministérios e alguns são educados espiritualmente e outros não. Então nós vamos estar falando com textos assim sobre salvação, coisas que fazem base para a nossa fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O versículo 2 desse capítulo, ele fala sobre o desejo de ser revestido da nova habitação que é do céu. Ele fala, gememos desejando. Depois ele fala no versículo 4, na parte final, que o mortal seja absorvido pela vida. No versículo 5, ele fala assim: ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, a presença do Espírito Santo quando a gente aceita Jesus. Depois no versículo 7, ele fala, porque andamos por fé e não por vista. Há uma mudança de visão sobre a nossa fé quando a gente aceita Jesus. Depois no versículo 10 ele fala assim, porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Isto é, o que você planta, você vai colher. Amém? A colheita. Depois ele fala no versículo 11 que nós temos um ministério da reconciliação, de conseguir fazer com que pessoas se reconciliem com Deus. Você prega o Evangelho e a pessoa se converte. E ele vai continuando, versículo 14: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que um morreu por todos, logo todos morreram. Versículo 15: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Eu tenho que viver para Cristo. Esse é o andar. Estar em Cristo é viver para Cristo, é ter a vida centrada em Cristo. Aí ele disse assim: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, por que o Espírito Santo falou para falar sobre desapego? Porque essa é a nossa principal função. Eu acho muito lindo, porque o Espírito Santo, quando a gente aceita Jesus, você não é neutralizado. Aquilo que é bom em você, ele preserva. Mas aquilo que é ruim, automaticamente você vai se desapegando daquilo. Agora tem coisa, irmão, que o Espírito Santo não vai arrancar. Tem coisas que eu e você temos que desapegar. Eu não posso mais ficar assim. Eu não posso mais ficar com isso na minha vida. Em nome de Jesus. Primeira coisa que eu comecei a pensar sobre esse estar em Cristo, eu marquei algumas coisas. Ele fala sobre experimentar um novo nascimento. Eu só posso estar em Cristo se eu realmente me converti, se eu realmente me entreguei para Jesus. Como foi a sua experiência de salvação? Você ouviu a palavra, alguém estava pregando, você foi visitar a igreja e alguém disse assim: quem quer receber Jesus no teu coração? Você levantou a tua mão. Eu lembro, irmão, que quando eu fui levantar a minha mão, parecia que eu estava carregando, não sei assim, irmão. Quando o pastor falou assim, desde a mensagem, falou assim: quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Irmão, para levantar a mão, me queima.
E eu sabia que para levantar minha mão para Cristo, eu ia ter que desapegar de um monte de coisa. Baile, festa, funk, pagode, tudo aquilo que eu vivia, beber, tudo aquilo, eu ia ter que me desapegar, irmãos. Porque a nova vida em Cristo, ela exige mudança. Ela exige uma transformação. E levantar a mão para ele, irmãos, eu levantei umas 10 vezes. Eu lembro que eu levantava a minha mão quando eu estava lá na frente. Mas teve um dia que eu levantei de verdade. Aleluia. Porque entenda que às vezes acaba virando hábito. Eu quero aceitar Jesus, mas continuava sendo velha criatura. Eu quero aceitar Jesus, mas continuava uma velha criatura. Mas quando você recebe, você que já foi do mundo, você que já teve uma vida no pecado, você sabe que mudou em você. Você não é mais aquela mesma pessoa. Algo extraordinário aconteceu com você. Você passou por uma mudança. Aleluia. Amém, irmãos? A nova vida, ela exige uma mudança. Então estar em Cristo é passar por um novo nascimento. Mas entende, irmãos? Vamos supor, você chega e compra uma casa já num quintal, ela já está feita. O que você vai fazer? Você vai fazer uma reforma nela para você entrar. Não é isso que Deus fez. Ele quebra a casa e faz de novo. Eita, Você está entendendo? Aleluia. Aquela pessoa que você foi quebrada. Deus jogou no pó, fez uma nova base e construiu paredes novas, com tijolos novos, com cimento novo e colocou um telhado novo. Você não é mais aquela pessoa que você foi. Parece que tem pessoa que tem orgulho de eu fui assim, eu não era assim. Gente, a gente tem que contar o nosso passado com tristeza, não com alegria. Às vezes as pessoas falam assim com você, assim, nossa, você nem parece aquela pessoa que quando falava, você sentava a mão na orelha da pessoa, agora você parece ter boba. Não, porque aquela pessoa antiga, Deus não reformou, Ele destruiu para construir de novo. A nova vida que Deus te dá é uma vida nova, tudo novo. Por isso que nós temos que colocar em nós padrões novos. O que é? Por exemplo, eu antigamente eu não lia a Bíblia. Eu não tinha hábito, não gostava nem de ler. Depois que eu me converti, eu olhei assim para a igreja e falei assim, o que eu vou fazer? Peraí. Eu comecei a observar, o segredo carrega a Bíblia. O segredo está em ler aquilo aqui. Eu fiquei 2 anos lendo. Diz a minha saudosa mãe que eu fiquei doido depois que comecei a ler a Bíblia. Quem passava de ônibus via eu com a Bíblia na mão. Voltava, ia na cidade, voltava à tarde, eu estava com a Bíblia na mão. Por quê, irmão? Eu acreditava que a mudança não estava na igreja. O que mudaria a minha vida era o contato com a Bíblia, era o contato com a palavra. Você não pode viver sem ler Bíblia, crente. É crente? Lê Bíblia. Ah, mas bispo, eu não sei ler. Querido, eu consigo um PDF, não PDF, eu consigo um pendrive com você com a Bíblia. É só você colocar lá, você vai ouvir de Gênesis a Apocalipse, lendo para você. Não há mais desculpa. Fui trabalhar com ciganos, eles não têm leitura. Eu fiz CD no evangelístico, CDs e mais DVDs com a Bíblia inteira em áudio e passei para eles. Hoje tem uma igreja lá. Entenda, irmãos, que é necessário a nova vida. Uma criança quando nasce ela precisa de leite. O leite é a palavra. Eu preciso me alimentar da palavra todos os dias. Eu preciso orar e orar, irmão. Ele estava acostumado a rezar. Agora eu sento no meu joelho, dobro meu joelho. Oi, Deus. Aí começa a falar. Isso, estou precisando disso, estou precisando disso. Pô, Deus, valeu. Na hora que ele vai falar, eu paro. Diz um estudioso que a gente começa a orar depois que acaba todos os nossos argumentos. Aí que a gente não tem mais nada para falar, é aí que a gente começa a orar. Aí Deus fala assim, Senhor, como é bom, às vezes nós estávamos orando, Deus dava nome para nós, a gente tinha visão de gente dentro do hospital que nem conhecia, lá em São Paulo, a gente Senhor abençoa aquela pessoa, a gente nem sabia, nem sei o que houve com aquela pessoa, mas quando a gente coloca o nosso coração para interceder, quem dirige a oração é o Espírito Santo. Quem já participou do clamor da madrugada que sabe, a gente busca, a gente começa e não sabe nem como que vai acontecer, Deus é que movimenta a igreja. Bem, irmão? Então aqui ele fala de uma nova vida, Cristo. Então exige que quando você se aceita Jesus, você tem que aprender a palavra, tem que ler a palavra. Irmão, isso não vai vir quando você aceita Jesus, porque tudo é hábito.
Se você começar a fazer assim com o pescoço, ó, de 3 em 3 minutos você faz assim com o pescoço, ou faz assim, faz isso durante um dia inteiro. No outro dia sem sempre você está assim. Não é assim, irmão? Vira hábito. Então entende que você tem que criar hábito de ler Bíblia, hábito de oração, hábito de ser cristão, hábito de vencer aquilo que precisa, de desapegar das coisas. Não vai vir de maneira fácil. As coisas de Deus não vêm facinho, irmão. Entenda uma coisa: você compra um terreno, não planta nada nele, o que vai nascer, Cristina? Hã? Vai nascer o quê? Hã? Não. Você não vai plantar, vai nascer mato. Não vai? Para você, aí, engraçado, você não planta, nasce mato. Mas se você capinar, passar uma máquina e começar a plantar couve, planta e não cuida, o que vai acontecer? Os porcões vão comer a tua couve, você não vai comer nada. Mato, você nem precisa, o pecado não é igual ao mato. Você não precisa fazer nada para ele nascer. Mas as coisas de Deus, tem que plantar e cuidar. Todos os dias você tem que regar coisas boas no coração. A minha nova vida, eu sou crente. Todo dia você tem que olhar no espelho. Você é crente, cara. Você é crente. Faz coisa de crente. Olha, o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está falando para não fazer assim, faz. A Bíblia está falando para dizimar, estou dizendo. A Bíblia está falando que eu devo fazer assim, faz de acordo com a Bíblia. Anda de acordo com a palavra de Deus. Essa é a nova vida em Cristo. Uma outra coisa, irmãos, estar em Cristo é experimentar a comunhão com Deus. Por exemplo, se eu sentar com a irmã Gisele e começar a conversar com a irmã Gisele, hoje eu já consigo conversar, mas quando ela chegou na igreja, nem ela conseguia conversar comigo, nem eu conseguia, eu não tinha amizade mais. Mas à medida que a gente vai convivendo, a gente vai conhecendo. E o conhecimento, a convivência, a comunhão, vai estreitando as distâncias. A gente, quando aceita Jesus, a gente não vai conversando com Deus com intimidade. A gente não sabe nem quem conhece. A gente vai conhecendo pela palavra, e a palavra vai injetando fé. Quando você vê, você está orando, você está pregando. É assim que acontece. A experiência da conversão. Pecados são perdoados quando eu estou em Cristo, irmão. Olha o que diz Romanos 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você pode falar assim: eu não vou ser condenado. Uma coisa é certa: para o inferno você não vai se você aceitou Jesus. Defeito todos nós temos. Não tem ninguém perfeito aqui. Todos nós. Se a gente não fala na entrada, a gente fala no meio. Se não fala no meio, fala no final. Todos nós temos defeito. A salvação é pela graça. Eu encontro com Jesus, eu aceito Jesus, eu recebo pela graça a salvação. Não é porque eu mereço, é porque Ele decidiu me dar a salvação. Amém. Agora, o que cabe a nós, irmãos, é trabalhar nessa vida, é fazer o melhor. Agora, quando ele diz assim: quem está em Cristo, eu estou em Cristo. Diga: eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo. Falho, imperfeito, nós estamos em Cristo. Entenda, se fosse perfeição, ninguém entraria no céu. Elias não teria subido ao céu porque ele desistiu de existir. Ele teve medo de Jezabel, ele veio enfrentar Jezabel. Moisés, em vez de falar com a rocha, desde o início do chamado dele, ele falou que não, manda outro, mas eu não quero não, querendo se esquivar e socar, colocando um monte de defeito. E quando Deus falou para ele falar para a rocha, ele deu 2 pauladas na rocha em vez de falar. A rocha representando Cristo, a água da vida. Perfeito ninguém tem. Abraão era um homem segundo o coração, era um amigo de Deus, mas ele mentiu acerca da mulher dele, dizendo que era prima e não era esposa. Era prima, mas também era esposa. Ele omitiu. Então ele também mentiu. Então não tem perfeição. O único que passou aqui, irmão, perfeito foi Jesus. Por isso que ele é nosso Salvador. Por isso que nós temos fé nele. Amém? Perdão dos pecados, justificados, nenhuma condenação. Estar em Cristo, irmão, significa uma mudança de posição em relação a Deus e ao mundo. A gente tinha Deus de um jeito, a gente via Deus de um jeito. Depois que a gente aceitou Jesus, tudo mudou. Agora, mas aí você podia me perguntar assim: mas bispo, onde está o tal do desapego? Vamos lá então. Está pronto? Abra comigo Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Vamos ao desapego. Irmãos, tem coisas que vão nos levar ao inferno se nós não nos desapegar. Não é uma questão assim: eu tenho 2 ventiladores e tem gente que não tem nenhum. Às vezes
né? Um calor, eu tenho 2 liquidificadores, eu tenho tantos computadores dentro de casa, eu tenho não sei quantos 4 celulares, né? Cada dia eu vejo um, não é só essa questão, mas aqui são coisas que nós temos que desapegar. Olha aí, olha o capítulo 5 de Gálatas, no seu versículo 16, assim diz as Escrituras: andar em espírito. O cristão que está em Cristo tem que andar em espírito, e não vai cumprir os desejos que a carne traz. A carne tem desejo, não vai cumprir os desejos da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e eles opõem um ao outro para que não façam o que você quer. Mas se você é guiado pelo Espírito, você não está debaixo da lei, mas está debaixo da graça, né? Por que ele fala assim, dizendo, porque as obras da carne, o que são manifestas, as quais são? O que diz aí, irmão? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a essas, eu afirmo, como antes já disse, os que cometem tais coisas não vão para o céu. Por que nós temos que desapegar? Porque se a gente conservar isso, porque essas coisas não é coisas que a gente despreza, coisas que era parte do nosso passado, que ninguém aqui veio, pelo menos assim, até quem nasce na igreja, às vezes tem que desapegar de coisas. Mas eu fui estudar essas palavras. Prostituição, né? Prática de sexual, prática de sexual que a pessoa recebe para aquilo. Também, como foi dito pela manhã aqui, o pastor Davidson, na pergunta da Antônia, é também algo espiritual, que é a infidelidade a Deus. Quando você coloca qualquer coisa no lugar de Deus, é uma prostituição. Impureza é a falta de pureza, é contaminação, seja com objetos ou com pessoas impuras. Lascívia, no grego porneia, que é luxúria, desejo sexual incontrolado, imoderado, um comportamento imoral. Emulações é rivalidade, egoísmo, um desejo de superar o outro, é competição, é uma disputa. Iras, engraçado que ele coloca no plural, iras. O que é iras? São ações descontroladas, destrutivas, violentas, raiva, vingança. Invejas, fala sobre a tristeza. Olha só, o termo que aqui no original diz que inveja é a tristeza de ver o outro bem. Meu Deus. Inveja é a tristeza de ver o outro bem sucedido. As pessoas não suportam o teu sucesso, não suportam nem o teu perfume. Sabe por quê? Porque ela gostaria de ser você. Dissensões fala sobre desesperança, conflito, divisão, desunião, provocar a discórdia entre os irmãos. Isso é dissensão. Heresias é crenças que desviam da verdade, falsos ensinos, pelejas, né? Ele fala aqui que é conflitos internos, disputar, rixas, homicídio. Nessa palavra homicídio, irmão, que a gente é um termo jurídico, homicídio aqui está dizendo de tirar a vida do outro. Mas presta atenção no que eu vou te dizer. Tem muita gente que mata o outro pela palavra. Tem muita gente que destrói a vida do outro por palavras. Aqui está dizendo o seguinte: eu posso matar alguém, tirando a vida fisicamente, mas posso matar alguém usando uma palavra. Dependendo do que você faz. Nós vimos lá quando morava no Volta Redonda, pastor, num morro que tinha lá na Vila Americana, uma jovem lá, tinha uma criança pequena, e ela ficou com raiva do marido dela. Sabe o que ela falou, irmão? Ela falou que ele tinha estuprado a criança. Você sabe o que a comunidade fez? Viu até filmagem na internet. Mataram o rapaz, a paulada, chute. Ele não pôde nem se defender, ele não pôde falar nada, porque todo mundo ficou revoltado. A comunidade, você via assim, chutando ele, dando paulada, garrafada.
Enfim, o rapaz foi morto pela população, pela local. Depois, sabe o que ela falou? Não, ele não fez nada, não. Eu que estava com raiva dele. Como é que devolve a vida dele? Palavras podem matar pessoas. Então cuide muito do que você fala, porque não é só matar alguém, mas é destruir. Quantas pessoas não têm a vida destruídas por coisas que alguém falou? Você para com o teu ministério, você para de cantar, porque alguém falou, inventou uma calúnia. Me lembro de um pastor que estava no hospital e ele teve uma apendicite. E uma mulher falou assim: eu sou amante do pastor. Mas antes porque ele teve a apendicite, passou. E a mulher falou assim: olha, tanto é que ele tem um sinal assim, assim em tal lugar. Que só sabia se realmente tivesse contato com a pessoa. Conclusão, a mulher dele não acreditou nele. A igreja o expulsou do ministério. E ele ficou isolado. E aquela mulher, quando estava para morrer, essa que levantou a calúnia, chamou o líder da igreja e falou assim, o atual líder da época: olha, tudo que eu falei foi mentira. Ele: mas como assim? A senhora falou traços do corpo dele que ninguém sabia. E ela falou assim: não, ele teve uma cirurgia de apendicite. E a enfermeira era minha amiga. E eu fiquei lá e vi o corpo dele. Mas ele nunca fez nada comigo. O que aconteceu? A igreja se reuniu, a mulher dele já tinha casado com outro, família toda destruída, os filhos desviados. E a igreja foi lá para dar carteirinha para ele. Para que eu queria carteirinha? Vocês tinham que ter acreditado em mim lá atrás. Então, querido, eu quero dizer uma coisa: que a gente pode matar pessoas falando coisas que não devem falar. Isso também é um homicídio espiritual. Mas ele fala ainda aqui sobre bebedices, que é o consumo de algo. Não, quero dizer o seguinte: cristão não bebe. Cristão não tem aquele lado social. Não vou lá no bar, mas compro minha cervejinha, boto em casa, estou geladinho, ninguém está vendo. Querido, cristão não bebe. Namoro não pode ter relação sexual. É do casamento. É o presente do casamento. Namoro de cristão, vocês têm que ter oração. Pode beijar, abraçar, lógico que a carne vem. Se é homem, ela não deve ter. Só que vocês têm que ter a consciência seguinte: olha, nós temos que levar, nós vamos casar agora. Então, se você não está conseguindo, é melhor casar logo do que cair. Não pode ter na igreja casar de namorado tendo relação sexual. Não pode, isso não é cristão. Infelizmente a gente tem que ensinar e falar dessa maneira, irmão, porque essas coisas a gente discute na escola dominical, mas como muitos não vêm na escola dominical, né, pastor David, vamos trazer a escola dominical para a noite e pregar mensagens que falam salvação. Tem crentes que não tem certeza da salvação. Se morrer hoje eu vou para o céu, para o inferno. Querido, você aceitou Jesus, você vai para o céu, amém, irmão? Quem crê em Cristo tem, eu tenho presente a vida eterna. Agora a santificação é de cada um. Então aqui ele fala: você vai beber social. Já vi pessoas assim: eu me converto, agora estou bebendo cerveja sem álcool. Cara, não tem esse negócio de cerveja sem álcool, não. Não bebe. Não bebo porque eu sou da igreja. Não bebo porque eu sou cristão. Ele fala aqui bebedices. O que você prefere? É tirar mesmo essas coisas. É desapegar. Agora, irmão, glutonaria. Vocês têm que entrar no regime que eu estou. A glutonaria não é você comer. O pessoal fica assim: eu estou no regime mesmo, irmão. Ontem eu fiquei só no caldo. Experimentei cada caldinho. Irmão, dá um calor na gente. Só que tem um sentido. A glutonaria é comer de maneira descontrolada. Eu nunca vi gente assim não, tá? Você já viu? Nunca vi gente assim não, comer descontrolado. É tipo assim, a pessoa ela não está com fome, mas quer comer. Então isso é pecado. Porque você está comendo aquilo que alguém poderia comer, mas você comeu tudo. Não sei se você conhece alguém assim, irmão. Se você deixar ele sentar na mesa primeiro,
E se tiver uns pedaços de frango, sinceridade, irmão, sinceridade, está você e uma outra pessoa na mesa, e tem 2 pedaços de frango, uma coxa gordona, uma coxa bem ralinha, qual que você pega? A gordona ou a ralinha? Sabe o que você pensa no outro? Entenda que tem pessoas, se você deixar ele arrumar a comida dele, ele não deixa para ninguém, cara. Ele come a mistura toda. Ele parece que ele só pensa nele. Tem eu. Aí quer dizer, tem 5 pessoas, 5 pedaços de carne, ele bota os 4. Entende? Então, tem questão de educação também, né? Não é só culpanaria, mas educação. Mas o que eu quero dizer isso, irmão? Por que isso é importante? Se você tiver essas coisas na sua vida, avalie essas escalas, esse texto, e fala assim: Senhor, se tiver na minha vida, me ajuda a desapegar, porque isso vai te levar para o inferno. Amém? Isso é sério. Isso aqui é sério. Agora, o versículo 22 de Gálatas 5, já estou terminando, tá, irmão? O 22, ele fala o que, irmãos? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo. O que é amor, irmão? Primeira palavra que ele fala é amor. Amor é uma força transformadora que vem de Deus. E depois ele fala gozo. O que é gozo? É satisfação espiritual, é uma alegria, não é ausência de problema, não. Você consegue ter alegria, a alegria do Senhor, diz o Salmo, é a minha força. Vamos dizer isso, irmão? A alegria do Senhor é a minha força. Aleluia. Hã? Isso. Neemias também fala, o salmista também fala isso. E uma outra coisa que é interessante, ele fala amor, gozo, paz. Ei, paz não é não ter problema, é ter tranquilidade. Paz significa ter harmonia, é um bem-estar mesmo nos momentos de aflição. E isso o Espírito Santo te dá. Quem aqui que não passa luta, irmãos? Mas estamos aqui. O vento vem, o vento vai, o vento balança o crente, mas o crente não cai. Porque o crente, ele é como uma palmeira, se enverga, mano. Quem olha pensa que é queda, pensa que cai no chão, mas ele não se desespera. Por quê, irmão? Quando ele percebe, o crente está de pé. É assim que você tem vivido, irmão? Amém? Olha só, então ele fala de longanimidade. O que é isso, irmão? É paciência, perseverança, suportar. Isso é longanimidade. Benignidade significa ter misericórdia, generosidade, benevolência, boas intenções. Bondade significa o que, irmão? Gentileza, compaixão, sentir a dor do outro. Fé é o que? É confiança, é ação, é certeza. O que é mansidão, irmão? Humildade, submissão, compromisso, controle, domínio próprio, é ser manso. São coisas que o Espírito... Isso você tem que apegar. Tem coisa que você tem que desapegar. Mas isso aí você precisa. Ele diz assim, irmão, tipo assim, numa receita de regime, igual nós fazemos todos os dias, ele fala assim, isso aqui você não precisa ter regime não. Pode comer bastante amor, pode ter bastante benignidade, pode ter bastante paz, mas as coisas da carne, eu preciso desapegar. Eu quero, assim, irmãos, o apelo do Espírito Santo, assim, o que você precisa desapegar? Avalie a sua vida e fala, Senhor, me mostra aquilo que eu preciso desapegar. Porque essas coisas são importantes. Sabe onde estão essas coisas, irmão? Dentro do nosso caráter, personalidade, comportamento. Precisamos fazer como diz assim no computador, a gente tem que fazer uma varredura para ver se não tem vírus. Porque o vírus destrói. Essas coisas destroem nossa alma e nossa vida. E terminando, Efésios capítulo 4. Abre em Efésios, é o último texto dessa noite do desapego. Efésios 4, 17 a 19. 2 versículos só. Efésios 4, 17 a 19. O que diz o texto aí, irmãos? Efésios 4, 17 a 19. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido, entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração.
Versículo 19: os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregam a dissoluções para com avidez cometerem toda a impureza. O 20: mas vós não aprendestes assim a Cristo. 21: se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado, como também está a verdade em Jesus, que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelos desejos do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Pelo que deixa a mentira e fala a verdade, cada um para com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequei. Esse irai não pequei, mas não está lá no fruto do Espírito. Iras, se eu tiver iras, se eu tiver, tem pessoa que tem ódio do outro. Entende uma coisa, eu posso ficar com raiva de você, mas eu tenho que consertar com você. Eu não posso deixar isso passar. O problema é o ódio se tornar, a ira se tornar um ódio que você não suporta aquela pessoa. Aí se torna um fruto. Eu posso ficar, às vezes eu posso ficar com isso, mas não pequei. Não se põe o sol sobre a sua ira. Não dê lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da sua boca palavrão ou palavra torpe aqui, irmão. Não é só palavrão, mas falar palavra que edifica. O que você vai falar para o outro edifica? O que você vai falar para o outro traz vida? O que você vai falar para o outro vai levantar ou vai derrubar aquela pessoa? Tem pessoas, irmãos, que parece que a palavra dele é só canivete, só destrói, não vê coisa boa em nada. Então isso é muito importante. O que eu vou falar vai edificar ou vai destruir? Então ele fala que não sai da vossa boca palavras torpes, mas só a que for boa para promover. Se você não tem nada para falar, fique calado. Não entristeça o Espírito Santo, o qual está selado. Diga assim: eu estou selado pelo Espírito Santo. Pode falar isso? Ele fala assim: para o dia da redenção, toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias, toda malícia seja tirada entre vós. Antes, sejam uns para com os outros bondosos, misericordiosos, perdoando uns aos outros. Por que perdoar? Porque às vezes a gente vai se ferir. Perdoe um ao outro, como também Deus vos perdoou. Amém, Jesus. Desapega. Fala para alguém: desapega. Nós precisamos, irmão, desapegar. Nós precisamos desapegar. Fique de pé, eu quero orar por você. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo teu nome, Senhor, a sua palavra foi exposta. E aqui, ó Deus, nós não temos crianças aqui nos ouvindo. Aqui nós somos pessoas, ó Deus, que não são perfeitas, como eu também não sou. Mas são pessoas, meu Deus, que um dia entenderam que não há vida fora de Jesus. Aleluia, Pai. E nós queremos, Senhor, seguir o Senhor de uma maneira correta. Por isso, nessa noite, Deus, é desafiador falar sobre isso. É desafiador, meu Deus, falar sobre mudanças. Mas nós precisamos nos desapegar do velho homem, dos velhos costumes, dos velhos hábitos, dos velhos desejos. Nós precisamos, ó Deus, nos desintoxicar. E nesta noite, Deus, nós nos entregamos a Ti. Nós colocamos a nossa vida imperfeita nas Tuas mãos. Nós recebemos a nova vida em Cristo. Você pode dizer isso, irmão, para Jesus? Eu recebo a nova vida em Cristo. Eu recebo, você pode dizer isso, igreja? Eu recebo a nova vida em Cristo. Eu recebo a salvação que Cristo dá. Eu recebo o sangue de Jesus que me purifica de todo pecado. Eu recebo a desconstrução da minha vida para a construção de uma nova vida em Cristo. Eu recebo não uma reforma de Deus, mas uma transformação completa, permanente, irreversível. Nós recebemos nessa noite, ó Deus, uma nova visão sobre o Senhor. Nós recebemos, ó Deus, uma visão de santidade, de compromisso. Aguça em nós o desejo de ler a Tua palavra, de praticar
praticar a tua palavra, de não passar um dia sem ler a tua palavra, de ficar até deprimido se não ter contato com a Bíblia, que a nossa alma fique viciada em ler, em orar, em praticar, em ter comunhão contigo, Senhor. Que essa noite seja marcada por mudança em nós. Tua palavra diz que quem é limpo, limpe-se mais, mas quem é sujo, suje-se mais. Mas nós queremos ficar na primeira parte, nos limpar mais, Senhor. Oh, meu Deus, obrigado porque não nascemos, nós, ó Deus, acordamos com vida hoje e o Senhor nos deu a oportunidade, nós temos ainda até a noite, eu não sei quanto tempo de vida nós temos, mas nos ajuda, Deus, a mudar. Precisamos tomar posições essa noite. Nós te louvamos por cada oportunidade que foi dada, cada louvor que foi cantado, cada ministração, cada palavra, cada oração, desde o início, Senhor, o Senhor esteve conosco. Recebe a nossa adoração. O clima pode estar frio, sim, Senhor, mas no nosso coração tem que ter o aquecimento do Teu Espírito. Muda a nossa vida, transforma o nosso coração, quebra toda a maldição em nossa vida, Deus. Tira tudo aquilo que está te entristecendo, ó Espírito. Nós te louvamos, Senhor. Aleluia, Senhor Espírito Santo.